E aí, vamos aprender a costurar? No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fechar o recorte do busto, a fazer o corpo do macacão totalmente embutido e segredinhos de costura para você nunca mais errar no teu decote, na tua cava, para não ficar sobrando tecido. Eu sou a Jane e hoje vamos costurar o macacão da revista Manequim da edição 731. E eu vou fechar esse macacão até o ponto da prova. Depois eu vou mostrar a parte dos ajustes no próximo vídeo. E como eu sei que esse conteúdo realmente vai te ajudar, como forma de você apoiar o meu trabalho, eu já vou pedir para você se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo e comenta o que você mais gostou de aprender nessa aula. Então, bora para a costura. Olá meninas, no vídeo de hoje, então eu vou montar esse macacão que eu cortei essa semana. Eu já coloquei no ar os 2 vídeos primeiros onde eu corto esse macacão, ajudo você a identificar as partes e tudo mais. Então eu vou começar emendando a parte do corpinho aqui, ó, que aqui é a minha parte da frente, o meio, e aqui é a parte da frente lateral. Tem esse recorte para dar o formato do busto aqui. Então eu vou começar emendando aqui, sempre direito com direito. E o interessante é que você deixe a parte maior da peça para baixo da máquina. Então eu vou começar emendando essas duas partes aqui, ó. Dessa forma eu vou ter a parte maior por baixo da peça. Começa sempre dando um arremate e retrocesso na tua peça. E aqui, como essa parte de baixo ela é maior, então eu vou deixar a parte do tecido de baixo mais solta e vou ir puxando a parte de cima. Se você quiser, você pode ir marcando com alfinetes para você conseguir dar certinho esse tamanho aqui dessa peça. Mas essa modelagem que foi tirada da revista, ela tem os piques, então se você marcar o pique no tecido, você também já vai conseguir se basear pelos piques. E nessa parte que é arredondada, repara bem como que eu vou acertando o tecido, ó. Eu tô esticando de cima e o de baixo eu tô deixando solto. E vai costurando aos pouquinhos e virando o tecido aqui na máquina. Se for preciso, finca a agulha aqui embaixo e ergue o pé e ajeita o tecido. E aqui na ponta pode ver que tá dando uma diferença aqui. Mas essa diferença tem que ser assim mesmo, para a hora que a gente virar ficar retinho. Já vou mostrar. Pode ver que aqui no tecido deu essa diferencinha aqui, ó. Mas a hora que eu viro a peça, ó, a sobra aqui do tecido não existe, ó. Ela fica a emenda perfeitinha aqui, ó. Então é assim mesmo. Então aqui desse lado, eu vou ter que começar pela parte de cima. E agora você já sabe que se você começar junto aqui o tecido, não vai dar certo. Então você já sabe que você precisa deixar um cantinho ali, ó, sobrando, e começar por aqui, ó. E agora é só levar da mesma forma que a outra costura. E pronto, aqui eu já tenho a parte da frente emendada. Aqui, como eu falei, ó, o mesmo esquema, ó, o tecido aqui, ó, tá certinho, tá? Agora eu vou emendar a outra parte, que seria a parte do forro, da mesma forma. Prontinho, então eu já fechei as duas partes da frente e agora eu vou emendar com as partes das costas, começando aqui pelo ombro. Então aqui eu só vou emendar o ombro aqui, normal, simplesinho, só vou unir aqui os dois, porque como ele tem forro, então eu não vou fazer nenhum tipo de acabamento aqui nesse ombro. Eu só vou unir todos eles. Aqui é sempre importante, nesse começo de costura, você dar o arremate aqui, o retrocesso, porque senão depois na hora de você fechar a peça, pode ser que essa pontinha fique abrindo, tá? Então aqui eu fechei os ombros de uma parte e agora eu vou fechar os ombros da outra parte. Então aqui eu já tô com as minhas duas partes unidas, tanto no forro quanto no vestido mesmo. Aqui não tem diferenciação do forro do vestido porque eu fiz o mesmo tecido, tá? E agora eu preciso passar essas costuras para continuar aqui os acabamentos. Então agora, para mim não levantar da máquina, eu já vou continuar montando outras partes do meu macacão e depois eu passo todas elas. Eu vou começar aqui fechando as lapelinhas. Lembra que na aula passada eu pedi entretela como aviamento? Então você cola a entretela aqui em uma das partes aqui da lapelinha e fecha as duas lapelas.
Se você não sabe como fechar essas lapelinhas para ficar os cantos aqui bem certinho e bem retinho, você assiste uma aula que eu vou deixar marcado aqui na descrição desse vídeo, que eu ensino certinho como fechar essas lapelinhas aqui, tá? Se você estiver fazendo com um tecido que seja bem firme, grosso, tu não precisa colar entretela, tá? Eu vou começar a montar a parte de baixo do macacão, que é a parte dos shorts. Eu vou começar fechando aqui a frente e os bolsos. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é fechar esse gancho da frente aqui, tá? Cuida para não confundir com a abertura do bolso, porque eu já fiz isso aqui. Às vezes você na pressa pega qualquer lado e sai fechando. Então, ó, eu vou fechar aqui a minha parte do gavião com a costura francesa. A costura francesa, eu também fiz um vídeo bem detalhado explicando como fazer a costura francesa, tanto em parte reta como em parte curva. Então, se você não sabe como fazer ou tem alguma dúvida, eu também vou deixar marcado esse vídeo aqui na descrição. E você dá uma consultada lá se você tiver dúvida. E agora aqui eu vou fechar o bolso faca dessa bermudinha aqui. Então, eu vou pegar aqui, ó, a abertura aqui do meu bolso. Lembrando que na modelagem tem os piques, então se você marcar o pique, você também não se perde. E eu vou pegar aqui, ó, eu tô com as partes do meu bolso. Tem essa parte que tem esse recortezinho aqui, que é essa parte que eu vou emendar aqui agora, ó. Então, eu vou pegar aqui o direito com o direito e vou simplesmente fechar aqui essa parte aqui com uma costurinha. E agora, se esse teu bolso, se essa modelagem tem uma curvatura muito grande aqui, você pode dar uns piques aqui para o teu tecido virar bem. Mas aqui eu acho que eu não vou precisar. E aqui você pode fazer um pesponto ou você pode deixar sem pesponto também. Eu vou fazer um pesponto interno só para ficar bem viradinha essa parte. Como que eu faço isso? Para o lado do meu bolso, eu vou virar todas as costuras aqui, ó, todo o tecido para o lado do meu bolso. E vou passar uma costurinha aqui bem próxima à emenda que eu acabei de fazer. Quando você está fazendo o pesponto, você não precisa dar retrocesso nesse caso que depois vai vir outra costura aqui e passar por cima, tá? Então aqui, ó, daí ele já fica assim, ó, ele já fica bem certinho. Daí depois eu venho com o ferro e passo aqui, ele vai ficar sempre no lugar, não vai ficar se virando para nenhum lado que a gente não queira, tá? E agora o que eu faço? Eu vou fechar a parte do forro desse bolso. Então aqui tá o meu bolsinho e eu vou fechar aqui, ó. Você cuida para você encontrar aqui o lado certo da lateral, né? Tem o recorte redondinho ali. Então é assim. E agora a gente só vai fechar aqui e unir essa parte do forro do bolso. Você pode unir aqui com uma costura francesa também, ou você pode deixar a emendinha do bolso pro lado de dentro do bolso, ou você pode dar um acabamento com viés, que é o que eu vou fazer aqui. Então, eu vou unir esse bolso aqui. Aqui eu vou dar acabamento no meu bolso com aqui um viés de algodão. E aqui é só costurar o viés aqui, ó, dobradinho. Ó, e o acabamentinho do bolso fica assim, ó. Agora eu já pego aqui essa parte do bolso e já vou posicionar bem aqui na minha bermuda, ó. Ajeitar bem aqui, ó, o tecido, ó, bem ajeitadinho. E já vou passar uma costura aqui, ó, para unir esse bolso aqui e aqui, para ele não sair mais do lugar. Então, você ajeita bem aqui o teu tecido e só passa uma costurinha para unir. Que na hora que você for fechar a lateral e fazer o acabamento do cos já fica mais fácil, que já tá presinho ali, tá bem posicionadinho. Aqui eu tô colocando o alfinetinho para realmente não sair do lugar. E agora é só passar a costurinha aqui. Agora eu vou fechar aqui o gavião da parte das costas com a costura francesa também. Prontinho, eu já fechei o gavião e agora eu vou fechar aqui a pence, que a gente já tinha marcado ela lá quando a gente cortou a peça, tá? E para fechar a pence não tem segredo. Como ela tá marcadinha, você dobra bem ela, retinha, se você precisar alfineta. E aqui a ideia é acabar, ó, bem aqui no nada, ó, bem fininha. Então, você não pode fazer nenhuma curva muito brusca, senão fica bico. Então, você vem vindo a costura paralela ao tecido até ela sair fora do tecido. Aí ela vai ficar assim, ó, depois, pode ver, ó, que faz um biquinho, mas depois que você passa, esse biquinho aqui some tranquilamente, tá? Agora eu vou fechar outra pence aqui.
Então agora eu terminei todas essas partes aqui do macacão e agora sim eu vou ir no ferro e vou passar e assentar todas essas costurinhas. Sempre cuidando, se eu joguei uma pence para um lado, eu jogo a outra para o outro, ficando dessa forma. Se eu joguei essa parte aqui do gavião pro lado de cá, eu tenho que me atentar da parte da frente para jogar para o mesmo lado para encontrar a costura aqui certinha, tá? Então eu vou lá passar minhas peças. Se você tiver dúvida de como passar a peça, comenta aqui que eu gravo um vídeo mostrando para vocês. Voltando aqui, meninas, ó, eu já passei todas as costuras aqui que eu já tinha feito, ó. Então ela já vai ficando bem quebradinha, bem acertadinha, tá? Isso é importante você fazer para tua peça ficar com um bom acabamento, com um acabamento excelente. É importante você fazer esse processo de ir passando as costuras, tá? Olha só como fica já bem acabadinho, bem bonito. Então aqui eu vou dar continuidade com a parte do corpo. Então eu vou começar aqui unindo as partes do decote. Então aqui ó tá a parte do decote. Aqui ó eu passei a costurinha aberta e aqui na lateral eu passei ela jogada pro lado de cá, pro lado do recorte da parte maior da peça, porque ele acaba tendo um encaixe melhor aqui do tecido, tá? Então aqui ó, eu vou pegar aqui direito com direito e a parte aqui do decote e vou emendar. O que é importante na tua peça é que sempre você mantenha um padrão de largura de costura, tá? E aqui, como é decote, você nunca costura, principalmente nas partes curvadas, esticando o tecido. Sempre deixa assim nas partes curvadas o tecido mais solto, tá? Não estica ele, porque senão isso vai fazer com que fique sobrando no teu decote. E aqui, para ir fazendo a curva, vai fazendo aos poucos, tá? Então, vai costurando e arrumando o teu tecido. E fazendo a curva aqui suavemente. Se for preciso, finca a agulha, ergue o pé, ajeita o tecido. Vai indo com calma aqui que vai dar certo. Cheguei aqui no final da minha emenda, o que eu vou fazer? Eu vou cortar esses fiozinhos aqui do ombro e vou dar uns piquezinhos nas partes mais curvadas do decote, para a hora que eu virar esse tecido assentar bem, tá? Sempre vai deixando tua peça limpa, sem fiapinho de tecido. E aqui, ó, nas partes mais curvadas, eu vou dar uns piquezinhos. Chega perto da tua costura, mas cuida para não cortar a linha, tá, da costura. E agora eu vou escolher um direito para essa minha peça e vou fazer um pesponto igual eu fiz no bolso, só pelo lado do avesso. Sempre ajeita bem o tecido, cuida para não deixar o tecido dobrado aqui em cima da costura. Sempre puxa bem aqui, ó, que você chegue a perceber os pontinhos da costura. Prontinho, ó, então aqui tá já emendadinho, já com o pespontinho aqui na parte de dentro. Isso já pode ver, ó, que já vai assentando aqui, ó, normalmente sem nenhuma dificuldade o decote, tá? E como a gente não esticou ele na hora de costurar, olha, ele já vai ficando perfeito, ele não fica virando para fora, nem nada disso. Por isso também é importante o pespontinho ali na parte de dentro, para ele não ficar virando para fora. Agora a gente vai fechar as mangas. E para fechar as mangas, a gente também vai fazer ela embutida. Então, ó, aqui, ó, eu posicionei aqui certinho, vou dar uma conferida aqui na largura do ombro, se tá igualzinho, se não tá dando diferença, porque às vezes o tecido na hora de cortar dá alguma dobradinha, alguma coisa e dá diferença. Então aqui tá a minha peça, ó, posicionada, aqui é a parte de baixo da minha cava, ó, o decote tá aqui, o ombro tá aqui. Então aqui é a parte de baixo da minha cava e eu só vou virar ela aqui, ó, pegando dessa forma, direito com direito. E aqui eu vou fazer a mesma coisa que no decote. Eu vou fechar com uma costura e depois eu vou pespontar só de um lado. A dica é a mesma aqui pro decote, tá? Não costura esticando, porque senão vai ficar sobrando. E aqui, ó, vai chegar uma hora que você vai começar a ver que você vai ter que passar toda a parte da frente pelo meio aqui da tua alça, tá? Então, ó, você posiciona bem aqui, ó, a tua alça, aqui os encontros da costura. E aqui, ó, já tá com o tecido embolado aqui da parte da frente, querendo vir para a parte de trás, tá? É assim mesmo. E aqui, ó, a minha dica é que você feche até o meio aqui, ó. Chegou aqui no meio, para, tira da máquina, vira a peça aqui, só puxar, ó. E agora a gente vem aqui pelo outro lado para fazer a parte da frente. Então, ó, até a metade aqui já tá fechada.
E agora eu vou fazer a mesma coisa aqui com a frente, ó. Posicionar da mesma forma, virar aqui e fechar essa partezinha da frente, ó. Ó, e aqui é só você ir puxando aqui um pouquinho, ó, até você encontrar ali a parte do ombro, ó. E prontinho, olha, a nossa cava tá fechadinha. Vê só, parece mágica. E agora eu vou fazer o mesmo pespontinho aqui pelo lado do avesso também na cava. E é possível que você não consiga fazer ela inteira, mas você vai até onde você consegue com esse pespontinho, para ele ficar bem viradinho aqui, tá? Ah, aqui também você tem que dar os piquezinhos aqui para virar o tecido, tá? Esqueci do pique, minha gente. Dá o piquezinho aqui na parte da cava também para esse tecido virar bem depois, tá? Prontinho, deu os piques, agora sim você pode fazer o pespontinho ali. E aqui na alça, você não vai conseguir entrar muito lá pra cima, mas vai até onde você conseguir. O máximo que você conseguir ir ajeitando o tecido e fazer o pesponto, você vai. E ó, veio até aqui, ó, o meu pesponto, ó. E agora eu vou fazer aqui pelo lado da parte das costas também. Então, aqui, ó, a gente terminou uma cava de um lado, tá? Eu vou terminar do outro lado essa cava e vou passar essas costuras e já volto. Então, olha só, meninas, eu já passei aqui o decote. E olha só que coisa mais linda, ó. Fica muito perfeito esse acabamento embutido. Eu simplesmente amo. Eu podia fazer tudo dessa forma, e vocês? O que vocês acham? Podia ser tudo assim? Então, aqui, ó, eu já fechei o decote, já fechei aqui as cavas. Então, depois que a gente terminou aqui o acabamento da cava e passou bem, chegou a hora da gente fechar aqui provisoriamente pra gente provar a peça. É melhor agora do que você ainda terminar tudo e depois ter que fazer algum ajuste. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar aqui bem o ponto da minha máquina e vou passar uma costura aqui na lateral só para fechar essa peça aqui. Bem, essa costura aqui não vai ficar dessa forma depois, tá? A gente vai fazer ela embutida, mas é realmente só para provar e ver como que vai ficar a peça. Então, eu vou fechar aqui essa costura provisória nas laterais da bermuda também. Aqui, então, meninas, eu fechei com uma costura provisória a lateral aqui da minha bermuda e o meio aqui das pernas também, com uma costura bem provisória, só para unir isso aqui no corpo também provisoriamente, para provar e ver os ajustes que tem que ser feitos. Então, aqui também eu só vou pegar aqui, ó, a parte do corpo e vou unir aqui com a parte da bermuda aqui também provisoriamente aqui na cintura, tá? Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês é que a parte de trás aqui do gavião, a hora que você for fechar com a costura francesa, você tem que deixar um pedaço aberto. Eu esqueci disso, tá? Mas como eu sei que você tá vendo o vídeo inteirinho antes de começar a costurar a tua peça, então não vai ser um problema, né? E você vai lembrar de deixar essa costura aberta depois. Até agora a modelagem tá dando super certo, as costuras estão encontrando, não tá tendo nenhum tipo de problema aqui, tá? Ó, então aqui eu uni o macacãozinho e agora eu vou provar, ver o que a gente precisa fazer